O Tico tenta iniciar uma conversa com essa garota, mas ela diz que sente muito e fala que ela é casada. Ele pergunta se ela é casada e fala que ele não está vendo nenhum anel no dedo dela. Ela fala que não está com um anel porque ela está indo para a academia. Ele pergunta se ele pode pegar o número dela e fala que assim ele vai poder ligar depois. Ela fala que ela é uma mulher casada e pergunta o que ele acharia se a mulher dele fizesse isso. Então ele fala que entendeu e se despede dela e ela agradece. E ele fala, será que ela é casada mesmo? E em seguida diz que nós vamos ver. Mas quando ela o vê entrando no carro, ela decide voltar e em seguida pede para ele esperar. E quando ela volta, ele pergunta o que aconteceu. Ela fala que sente muito e diz que ele tentou falar com ela ainda há pouco, mas que ela estava com a amiga dela no telefone fazendo planos para a noite. Ela pergunta qual o nome dele e ele fala que o nome dele é Tico. Ele pergunta qual o nome dela e ela diz que o nome dela é Annie. Ele fala que é um prazer conhecê-la e ela diz que é um prazer conhecê-lo também e pergunta para onde ele está indo. Mas ele fala que ainda não sabe e diz que só estava dando uma volta. Ela pergunta da onde ele fala que é dali mesmo de Miami e pergunta da onde ela é. E ela diz que é de Orlando. E ele fala Orlando e pergunta o que a trouxe para Miami. Ela fala que veio a trabalho e diz que ela é personal trainer. Ela fala que ali em Miami todo mundo está em forma e fala que ele também está. Ele fala que então agora ela está interessada nele. Ela fala que, como ela disse, ela estava no telefone com a amiga dela e que tudo aconteceu muito rápido. Ele fala que ficou curioso porque ela decidiu voltar do nada. Ela fala que além de estar no telefone, ela estava resolvendo muitas coisas, mas que ela o achou um fofo. Ele fala que sinceramente não foi o que pareceu há 15 segundos atrás. Ela fala que estava no telefone e não podia desligar na cara da amiga dela. Ele fala que sinceramente agora ele está confuso e diz que ela não demonstrou nenhum interesse. Ela diz que ele tentou falar com ela e que agora ela está ali, ela está interessada nele, ele está interessado nela. Ele fala que como ela não quis falar com ele, ele já estava indo cuidar da vida dele. Ela fala que ela já disse que não teria como ela desligar na cara da amiga dela. Ele fala que ela também disse que ela é casada, então para ele isso não vai rolar. Ela fala que pensou que ele tivesse perguntando se ela prefere solteiro ou casado. E ele fala, calma aí, você pensou que eu tivesse perguntando se você prefere um solteiro ou um casado e você disse que prefere um casado. Ela pergunta por que ele está agindo assim, ele fala que só está tentando entender. Ela pergunta se ele ainda quer conversar com ela para eles se conhecerem ou não, e ele fala que eles já estão conversando. E fala que, afinal de contas, ele ainda está ali, mas ela diz que não está sendo legal. Ele fala que se ela é casada, ele não quer ter problemas. Mas ela diz que ela tem um ficante e que isso não é um casamento. Ela fala que talvez ali se expresse de maneira diferente e que ela precisa se acostumar, e ele pede para ela não encostar no carro dele. E ela fala que sente muito e pede desculpa. E ela fala que entende, afinal de contas esse carro é muito caro. Ele pergunta se ela estava indo para a academia e ela diz como é que é. E em seguida fala que ela tem alguns clientes. Ele pergunta se ela é preparadora física e ela diz que sim. Ele fala que realmente ela parece muito bem, ela diz muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Ele fala que foi exatamente por isso que ele tentou falar com ela e pede para ela dar mais uma volta. Ele fala que então ela já está indo e ela fala que não entendeu. Ele fala que ela disse que ela precisava encontrar os clientes dela. Ela diz que realmente precisava fazer isso. Ele pergunta então por que ela não seguiu o caminho dela e por que voltou para falar com ele. E também pergunta por que ela está perdendo o tempo dela com ele. Ela fala que não está perdendo tempo com ele e pergunta se ela está perdendo tempo com ele. Ele fala caramba e fala que pareceu que ele estava interessado. Ele fala que ela que
quis voltar e ela fala que voltou, mas que ele precisa demonstrar atitude. Ele fala que ele tem muita atitude, mas que sinceramente ele está confuso. Ele fala que ela disse que era casada, mas que depois de ver o carro dele, agora ela é solteira. Ela fala que independente disso, eles podem começar com uma amizade. Ele fala: agora você quer ser minha amiga. Ele fala que tentou conversar com ela no começo, mas que ela não demonstrou nenhum interesse. Ela fala que já explicou pra ele que ela estava no telefone. Ele fala que ela poderia ter terminado com a amiga dela e depois ter voltado pra falar com ele. Ela fala que estava tendo uma conversa séria com a amiga dela e que ela não poderia ser rude com ela. Ele pergunta se então ela acha que com ele ela poderia ter sido rude e ela diz: ai meu Deus do céu. Ele pergunta o que aconteceu e ela fala que está ouvindo. Ela fala que está ouvindo o que ele vai dizer. Ele fala que ela foi muito rude e que não vê sinceridade nela. Ele fala que gostaria de saber se isso tem a ver com o carro e ela fala que não tem nada a ver com o carro. Ele fala que ela mudou muito rápido e pergunta se não foi isso. Ela fala que isso não tem nada a ver com o carro e que ele deve estar pensando assim porque ele pensa como os caras de Miami. Ela fala que voltou para conversar com ele porque ela se interessou por ele e que isso não tem nada a ver com o carro e se ele tem um carro legal, tudo bem. Ele pergunta se ele tivesse com esse carro no começo, se tudo teria sido diferente. E ela fala que não e fala que definitivamente ele não a conhece. E mais uma vez ele pergunta sobre o marido dela e ela fala que eles podem ser amigos. Ele fala que no começo ela perguntou pra ele se ele gostaria que a namorada dele fizesse isso com ele. E fala que decidiu ir embora porque ela estava certa. Ele fala que a deixou por isso, mas que agora ela resolveu voltar. Ela fala que ele pode ser o cliente dela e ele pergunta: calma aí, o seu cliente? Ela fala que já que eles não podem ser amigos, ele pode ser o cliente dela. Ele pergunta, afinal de contas, o que ela quer e o que ela vai fazer por ele. Ela pergunta se ela cometeu um erro ao ter voltado para falar com ele e ele fala que acha que sim. Ela fala que não deveria ter voltado para falar com ele porque, obviamente, ele não está acostumado a falar com mulheres. Ele fala que não está acostumado a falar com pessoas que têm segundas intenções. E ela pergunta como é? Ele fala que eles sabem o que está rolando ali. Ele fala que ela só voltou por conta do carro dele e que os dois sabem disso. Ele fala que ela está perdendo o tempo dela ali, que ele não vai ser o cliente dela, nem amigo e muito menos o namorado dela. Ela fala que não deveria ter voltado e que ela achou que ele fosse alguém decente. E ele a deixa ali falando sozinha. Ela fala que provavelmente esse carro nem sequer deve ser dele. Holanda começa a conversa dizendo que ela é muito bonita e pergunta qual o nome dela. E depois que ela agradece, mais uma vez ele pergunta qual o nome dela e ela diz que o nome dela é Karen. Ele pergunta se o nome dela é Karen, mas ela diz que o nome dela é Karen. Ele fala que sente muito e diz que é um prazer conhecê-la e ela fala que é um prazer conhecê-lo também. Ele pergunta da onde ela é e ela diz que ela é dali mesmo de Houston. Ele fala que ele é de Nova York e ela diz que isso é muito legal. Ele pergunta como está indo o dia dela, ela fala que está indo bem. Ele pergunta sobre os planos dela para hoje, ela fala que tem um almoço e depois tem uma pequena reunião. Ele fala que entendeu e diz que ela é muito bonita e ela agradece. Ele pergunta se ela é solteira e ela diz que sim, que é solteira. Ele fala que sinceramente ele gostou muito do que viu e que foi por isso que ele resolveu parar ali para falar com ela. E ela começa a rir e em seguida agradece. Ele fala que ele acha que eles deveriam se conhecer, mas ela fala que não sabe e diz que não está querendo um encontro nesse momento. Ele fala que eles podem apenas conversar e ela diz que tudo bem. Então, em seguida, ele pede o número dela. Ele pergunta se ela está indo para casa e ela fala que vai para uma rápida reunião e depois vai para casa. Ele fala que entendeu e pergunta se fica ali perto e ela diz que fica ali perto. Ele pergunta se ela vai andando e ela dá aquele sorriso meio que sem graça e diz que sim. Ele fala que ele pode dar uma carona para ela e ela diz, tudo bem. Ele fala que o carro dele é esse aí na frente, ela fala que tudo bem e que ela espera que ele não seja um sequestrador. E ele fala que quando esse é o caso, essa pergunta não ajuda. E ela diz que com certeza. Ele fala que gostou dessa garota, mas que nós vamos ver o que vai rolar.
Ele pergunta se ela tem tempo para conversar e ela diz que cerca de 20 minutos. Ele fala que gostaria de saber mais sobre ela e ela pergunta o que ele quer saber. Ele pergunta por que ela está agindo assim e fala que ele só quer conhecê-la. E depois de começar ali se apresentar para ele pergunta quantos anos ela tem. Ela diz que tem 24. Ela fala que não tem filhos, ela gosta de trabalhar. Ele pergunta qual o trabalho dela e ela fala que é recepcionista. Ele fala que entendeu e pergunta quais são os objetivos dela de vida. Ela diz que tem muitos objetivos e que ela pretende ter o próprio negócio dela. Ele pergunta o que ela gosta de fazer e ela fala que ela é muito caseira. Ele fala que toda garota diz que é muito caseira, mas ela fala que ela realmente é. E já nesse momento ela fala: caramba, esse carro é muito legal, é uma Lamborghini? E ele diz que sim. Ela fala que tem algumas perguntas para ele e ele fala que está ouvindo. E ela fala: então, você está disposto a me levar no shopping? E ele pergunta como assim e fala que se ela fosse a namorada dele, com certeza sim. Ela pergunta se ele está cortejando uma garota e se ele não a levaria para fazer compras. E ele diz que não. E ela diz: uau. Ele fala que isso não faz nenhum sentido e diz que ele acabou de conhecê-la. E fala que é claro que não vai levá-la para fazer compras. Ela diz que ele que se aproximou dela, ele fala que para conhecê-la e talvez levá-la para um encontro. Ela fala que ele a viu, se aproximou e se interessou por ela. Ele pergunta se só por conta disso ele tem que levá-la para fazer compras. Ela fala que se ele cuidar dela, ela também vai cuidar dele e ele pede para ela sair. Ela pergunta se ele está falando sério e ele diz que está falando sério e que não está mais interessado. E ela fala que ele é rude pra caramba. Ele fala que não está sendo rude, mas ela está falando em fazer compras. Ela fala que pensou que ele fosse pelo menos dar uma carona pra ela, mas ele diz que ela pode sair. Ela fala que de qualquer maneira ela só ia usá-lo pelo dinheiro dele e ele fala que sabe disso.